Olá, planejadores e planejadoras deste Brasil. Seja bem-vindo ao vídeo da Planeje Seu CV. Eu sou a Jami, fundadora do método Planeje Seu CV, que consiste em fazer com que vocês valorizem a sua experiência profissional, respeitando a sua essência, e isso vai fazer você descobrir o seu diferencial e ter sucesso no mundo dos negócios. Planejadores e planejadoras, hoje nós iremos falar sobre o trabalho de um assistente. Então, eu já estou trabalhando como assistente em uma empresa, eu estou buscando um trabalho de assistente. E aí, o que eu tenho que fazer como assistente? Como eu posso ser um bom assistente? Gente, a primeira coisa que eu sempre digo é: se você está trabalhando para uma empresa, você está ajudando a empresa a fazer o quê? Conseguir lucros. Você está ajudando a empresa a fazer sucesso e ter lucros, tá? Isso faz toda a diferença em como a gente pensa no nosso trabalho, porque às vezes a gente pensa que a gente está lá só por nosso individualismo, para ganhar nosso dinheiro, para pagar nossas contas. Não. O pensamento global de ajudar a empresa a lucrar vai fazer você ter o toque de Midas. O que é o toque do rei Midas? O rei Midas era aquele rei que tudo que ele tocava virava ouro. Se você começar a pensar que você está na empresa para gerar lucros para a empresa, independente da sua função, você vai ter o toque de Midas. Tudo que você tocar vai virar ouro, tá? Essa é a primeira grande lição, essa aqui é a grande filosofia da Planeje, beleza? Vamos lá, gente. Primeiro eu estou colocando aqui do lado qual que é a estrutura de um departamento no geral, tá? Nessa estrutura que a gente vive hoje. Gente, a hierarquia que a gente vive hoje nas empresas ainda é uma hierarquia muito velha de exército, tá? Que nasceu lá nos romanos, tá? É uma hierarquia muito velha de exército que todas as empresas seguem hoje em dia, tá? Talvez precisa ser melhorada? Sim, talvez. Daí eu vou colocar em outro vídeo, qual que é a diferença da liderança feminina e masculina, tá? Essa masculina é do exército aí, do triângulo, tá? Hoje em dia todo mundo no triângulo, então vamos viver aqui na hierarquia do exército, do triângulo, que é da maioria das empresas, tá? Como vocês estão vendo aqui na figura, nessa hierarquia sempre tem o diretor lá, o chefão de tudo, tem alguns gerentes embaixo dele, né? Essas nomenclaturas mudam, tá, gente? Mas se você prestar atenção, vai ser sempre isso, mesma coisa, tá? Depois dos gerentes tem os analistas, depois tem os assistentes, né? Então, se você for ver, você vai achar que você tá ali no final de tudo. Tudo depende de como você vê as coisas. Se você entender a hierarquia na qual você trabalha e como ela funciona, você não é mais operacional. É isso que eu sempre digo aqui no método Planeje. Se você entender o todo, você vira estratégico. Se você entender onde você está, você consegue subir. E se você entender qual é o seu trabalho e como você agrega valor, como você gera valor para a empresa, você consegue subir também. Vamos lá, pessoal. O diretor é o cara que está recebendo a estratégia de um outro chefe, seja lá aqui no Brasil ou em outro país. Então, ele tem lá as coisas que ele precisa entregar. E ele é um cara muito pressionado, porque ele precisa entregar números, ele precisa entregar metas, né? E ele, como um líder, imagina que está todo mundo no barco. Ele tem que fazer o barco chegar até um ponto X e ele tem que fazer com que vocês abaixo queiram remar, tá? Os grandes líderes conseguem fazer isso. E os chefes que têm medo, eles metem pressão e deixa a equipe louca. Se você está louco, hoje em dia, é porque uma das pessoas acima de você não é líder, é chefe, tá morrendo de medo. Se você sabe que a pessoa que faz o inferno para você tá morrendo de medo, você tem como mudar isso aos poucos. Você tem como contornar a situação. Porque
que acontece nessa estrutura de exército? Quando a gente está muito embaixo, a gente acha que a gente não tem poder e não tem valor, só que a gente tem. Todo mundo tem o poder e o valor para mudar as coisas como estão, né? A gente se vê muito como vítima, como ter que receber a ordem lá de cima, o que é por isso que eu não gosto dessa estrutura, mas todos nós vivemos nela, então a gente tem que navegar, tem que aprender a navegar. Então vamos lá. O diretor passa as ordens para os gerentes, os gerentes têm que replicar isso para o barquinho remar. Quem vai remar mais o barquinho com mais força é o analista e o assistente, né? Então, os gerentes também, eles ficam ali numa zona que é bem desafiadora, né? Porque o gerente, ele fica ali no meio do caminho, né? Na verdade, o diretor vai jogar as metas neles, e o diretor só tem mesmo que saber liderar bem, porque quem vai entregar mesmo o trabalho são os gerentes, né? Então, o diretor só vai ficar lá na estratégia, talvez mudar a estratégia. O que é mudar a estratégia? Mudar o jeito que a gente está indo. Vamos num caminho assim, não, depois, melhor ir no caminho reto. O diretor só vai ter esse toque na estratégia, né? Tipo, ele é o cara que joga xadrez lá, que tá montando como é que a estratégia vai. Não, agora vamos esperar a tempestade passar pra gente remar o barco, ou não, vamos. A gente sabe que vai ter uma tempestade, mas vai com tempestade mesmo. E aí o gerente, ele tem que operacionalizar essa ordem e ainda fazer a galera entregar. Então o gerente, ele tá numa situação de bastante pressão mesmo, tá? Só pra gente entender. Depois a gente vai pro analista. O analista, ele é o operacionalizador das ordens da gerência. Então, o gerente tem que ser bem claro com o analista. Eu quero que você faça assim. Aí o analista vai, faz assim. O analista, com o andar da operação, como ele é a linha de frente, às vezes, entre a empresa e o cliente, a empresa e um outro departamento-chave, ele é muito importante e é bom que ele seja até estratégico para ele entender como que o trabalho dele está impactando em toda a estratégia. É por isso que um time, gente, precisa entender a estratégia do diretor. O time precisa saber se o barco vai ter que andar na tempestade ou não, se o barco vai parar numa ilha para abastecer ou não, ou se o barco vai direto. Então, assim, é muito importante o analista entender isso, porque o analista vai ser a linha de frente ali. Se fosse no exército, ele ia ser o soldado, é ele que vai para cima, tá? E no caso do assistente, o assistente seria a pessoa que prepara o soldado. Então, o assistente que vai fazer lá o pano de fundo lá atrás. O assistente, ele tem muita pouca visibilidade, porque ele vai trabalhar muito com bastidores, né? Ele vai, por exemplo, num espetáculo, num teatro, tem pessoas lá atrás que estão fazendo tudo funcionar, a iluminação, quando que abre a cortina, os efeitos especiais. Esse cara é o assistente. O assistente, ele é muito pano de fundo. Se fosse uma linha de frente de exército mesmo, o analista seria o soldado e o assistente seria o cara que ia colocar munição na arma dele, que ia arrumar a farda dele, que ia fazer com que tudo estivesse perfeito para que ele vencesse a batalha, tá? Então, gente, o assistente precisa entender qual que é a estratégia? Precisa, porque se ele entender... Agora eu já misturei exército com barco e não sei o que lá. Mas o assistente é basicamente aquela pessoa que enche que coloca combustível no barco, que rema o barco se precisar remar, que arruma, que faz todos os ajustes operacionais para o barco andar, tá? Então, assim,
por que é bom o assistente saber da estratégia? Porque ele está fazendo todos os detalhes técnicos. E se ele souber que é ou não para remar durante a tempestade, ele vai fazer os ajustes pensando nisso, tá, gente? Quando eu sou uma gerente, eu prefiro que o meu assistente saiba o que eu estou fazendo do que ele não saber. Porque se ele não saber, eu tenho um problema, tá? Então, é isso. O assistente é tipo a engrenagem do relógio. Ninguém vê ela funcionando, mas ela faz o negócio todo funcionar. Ou seja, o assistente é uma parte vital de um time, né? Gente, sabendo disso, como que um assistente ajuda? Um assistente ajuda exatamente em fazendo tudo ficar perfeito para que a ordem da diretoria se realize, né? Então, o que acontece? O assistente ele tem que prestar atenção em tudo, ele tem que observar tudo, justamente também porque, gente, o assistente vai crescer, ele vai virar analista, depois vai virar gerente, e às vezes ele até pula de assistente para gerente, de tão bom que ele é. O que diferencia um bom assistente? Observação, perguntas, entender a área. Pergunta da estratégia do chefe. Qual que é a estratégia desse time? O que esse time quer alcançar nesse ano? Para eu aqui, na minha função, fazer tudo certo para que a gente alcance isso. Sabe? Então, se empodere. O seu papel é importante. Você é a engrenagem que está por trás de tudo, tá? Se você é a engrenagem que está por trás de tudo, você é o cara que ajuda o barco todo a funcionar, tá? Então, sabendo disso, você vai trabalhar muito? Vai trabalhar muito. Preste atenção nos detalhes, não fique perguntando como as coisas acontecem toda hora. As coisas que você já perguntou uma vez, não pergunte 5 vezes. Pergunte no máximo 2, porque você esqueceu e só. Não fica perguntando 3 vezes a mesma coisa. Aprende, anota. Desde que você entra no time, anota tudo, saiba como funciona todos os processos, porque isso vai reduzir o seu trabalho, que vai ser muito. Seu trabalho vai ser muito. Se você fizer isso que eu estou te falando, anotar todos os processos, saber como funciona todos os processos, isso vai te dar uma grande eficiência e vai fazer com que você vire analista mais rápido, tá? Como que um bom assistente se diferencia? Um bom assistente se diferencia porque ele é observador, ele presta atenção em tudo, ele entende a estratégia do time, ele sacou já todos os processos, ele até melhorou processos, que é a coisa do analista. O analista, ele melhora os processos. Como ele é o soldado lá na linha de frente, ele sabe o que está funcionando, o que não está, e ele melhora os processos. Às vezes, o assistente já se antecipa e já melhora o processo antes, né? Porque ele fica ali na linha de fundo, no pano de fundo, ele vê tudo, né? Então, assim, ele é o cara que pode dar feedback lá para a diretoria, para a gerência, para falar que alguma coisa não está funcionando, que tem algum problema com o barco, um problema sério, tá? Então, não se apequene se hoje você é assistente. O assistente é um papel importantíssimo num time. O assistente é vital num time e você tem que conseguir comunicar esse valor à diretoria. Porque, gente, a gente acha que às vezes a diretoria já sabe disso. Às vezes a diretoria não sabe. Às vezes a diretoria não sabe respeitar o assistente. Às vezes o gerente e o analista não sabem respeitar o assistente. E você tem a obrigação de falar, olha só, quando o analista está na linha de frente, quem prepara tudo sou eu. Esse barco aqui que a gente está remando, sou eu que faço todos os ajustes técnicos, sou eu que vejo se tem um buraco aqui que vai fazer o barco afundar. Né? Então, assim, você como analista, se empodere, saiba o seu valor. Se você hoje trabalha com analista e não se sente valorizado, pensa nisso, começa a trabalhar pensando nisso e começa a explicar para o seu analista, para o seu gerente, para o seu diretor,
Começa a perguntar para o seu diretor qual que é a estratégia da empresa, você precisa saber, porque todos são um time, todos precisam saber da estratégia do time e da estratégia da empresa para fazer a empresa lucrar. Porque se esse diretor aqui não sabe valorizar o assistente dele, não vai entregar a meta, tá? Entregar meta, gente, liderança não é ter um chicote lá e ficar dando nas pessoas e ficar cobrando e deixar as pessoas malucas. Porque se as pessoas ficarem malucas, elas não vão trabalhar, elas vão faltar, elas não vão dar o máximo de si. Ser líder é valorizar cada função na tua equipe, valorizar mesmo, ver a importância disso, comunicar a estratégia para todas as pessoas da equipe para entregar. Gente, é muito mais fácil liderar assim do que você receber pressão e jogar pressão de volta, jogar pressão de cima para baixo no seu time. Você joga pressão de cima para baixo no seu time, gente, sabe, as pessoas vão entregar, mas elas vão faltar metade do ano por estresse, né? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês podem começar a usufruir dos benefícios do método Planeje já por R$ 79,90. Gente, obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Todos são muito bem-vindos, coloquem seus comentários abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Tchau!